Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje nós vamos falar sobre os 4 segredos da prosperidade. Não saia daí! Para começar essa palavra de hoje, eu gostaria de fazer com você a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, que diz o seguinte: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esses são apenas algumas dicas que eu vou dar, 4 dicas de como você ter prosperidade na sua vida. A primeira delas está no versículo 1, a primeira e algumas outras também estão no versículo 1, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Você tem andado segundo o conselho dos ímpios? O conselho dos ímpios tem lhe agradado? Andar segundo o conselho dos ímpios é andar segundo conselhos daquilo que satisfaz a sua vontade, satisfaz o seu ego. Não necessariamente que seja um conselho que seja próprio, vindo de Deus, vindo da parte do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é quem deve nortear a nossa prática como servo de Deus, como cristão. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e estamos seguindo conselhos de pessoas, de ímpios, até dentro da própria igreja, ímpios do lado de fora, mas coisas que não tem nada a ver com a palavra. O conselho que você está seguindo, a prática que você está exercendo, tem a ver com a palavra de Deus? São boas práticas? Se são boas práticas e tem a ver com a palavra de Deus, ok, você pode continuar seguindo com esses conselhos. Mas se for conselhos de pessoas que não levam você a adorar, a servir, a buscar ao Senhor, a andar com a vida reta, fazer as coisas que são dignas, que são corretas diante de Deus, um alerta para você. Fique ligado. Esse talvez pode ser conselho de ímpio para a sua vida. Ainda no versículo 1, nós temos o segundo segredo da prosperidade: não se detém no caminho dos pecadores. O que é não se deter no caminho dos pecadores? Não se prender. Há pessoas que pecam porque gostam, vivem pecando porque acham que o pecado é uma coisa normal, acham que mentir é uma coisa normal, acham que fornicar é uma coisa normal, acham que falar mal do outro é uma coisa normal, acham que ter inveja é uma coisa normal, roubar, matar. Então tem pessoas que acham que tudo isso é normal, que são coisas que é de gente fanático, de gente que é evangélico, de gente que não tem outra coisa a fazer a não ser ficar estudando a Bíblia e ser fanático por religiosidade. Nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de coisas reais que acontecem na nossa vida, que a palavra de Deus diz e ela garante. E se a palavra de Deus diz assim, não se detém no caminho dos pecadores, é porque a palavra de Deus está dizendo para você não se prender no caminho de pecadores. Porque no céu não vai entrar pecado, no céu vai entrar pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Se você tem feito alguma coisa que é pecado, que tem entristecido o coração do Senhor, faça uma reflexão na sua vida. O que você tem feito? Você tem andado com pessoas que têm ensinado você a fazer o que não é correto diante de Deus? Que têm ensinado você a usar uma droga porque não tem nada a ver? Tem ensinado você a entrar no mundo das mentiras porque não tem nada a ver? Uma mentirinha branca não faz bem, não faz mal a ninguém? Será que é isso que você tem seguido? Então você precisa sair desse meio de caminho de pecadores, desse meio, dessa rodinha dos pecadores, aonde o pecado para eles já não é mais pecado, já se tornou uma iniquidade, algo normal. Então, a palavra de Deus vem dizer para nós que um dos segredos da prosperidade é não se deter no caminho dos pecadores, não se prender no caminho dos pecadores. No versículo 1, ainda temos a terceira dica de segredo da prosperidade, que diz o seguinte: não se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aquelas pessoas que adoram uma zombaria. Tudo leva na brincadeira.
brincadeira, não leva nada a sério. Gosta de zombar do pastor, gosta de zombar do irmão, gostam de fazer aquelas brincadeirinhas que para eles são inocentes, mas que ofende, magoa, muitas vezes abate, deixa o nosso irmão triste, menospreza o outro. E a gente, como cristão, a gente tem que saber onde é o nosso lugar. O nosso lugar não é junto de roda de escarnecedores, não é perto de pessoas que promovem a baixa autoestima do outro, não é perto de pessoas que fazem zombaria do problema do outro, do defeito do outro, de pessoas que vivem para se divertir às custas, muitas vezes, de problema sério que o outro tem. E nós cristãos, que tipo de posicionamento nós temos tomado em relação a isso? Nós temos que ficado pertinho dessa rodinha dos escarnecedores. A gente tem achado bom essa roda de escarnecedores, desses zombadores que tudo levam na brincadeira, que tudo levam na curtição, que tudo levam para que não tem nada a ver. Ah, você é muito chato, você é muito crentão, você é muito tirado de santo, que nada, você não tem que fazer isso não. Será que é bem assim mesmo? Será que Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele se sentava na rodinha dos escarnecedores para zombar dos sacerdotes, para zombar daquele que tinha uma deficiência, para zombar daquele que era pobre, ou para zombar até mesmo daquele que era rico? A Bíblia diz que nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus. Você acha que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele se assentava na roda dos escarnecedores? Ele fazia parte daquele grupinho que era politicamente, socialmente bem aceito? Era o mais queridinho da galera? Era um grupinho mais divertido? Aquele que às vezes a gente tem vontade de participar porque é o melhor grupo da escola, porque é o melhor grupo da igreja, é a galera da resenha. Será que Jesus participaria de um grupo assim? A gente tem que ter Jesus como exemplo na nossa vida. Na sua opinião, Jesus participaria de uma atividade desse tipo? Então, se você acha que Jesus não participaria, se a Bíblia não relata que Jesus participou desse tipo de atividade, então significa dizer que nós temos que fugir dela também, porque ela não vai fazer bem para nós. Amém? E o quarto segredo da prosperidade está no versículo 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Hoje nós vemos um grande número de pessoas que não têm prazer na lei do Senhor. A gente lê vários livros que falam sobre a nossa profissão, livros de romance, livros de aventuras, literaturas infantis, vários tipos de livros estão aí à disposição da sociedade. Nós lemos todos os tipos de livros. Agora, por que será que ler a Bíblia é tão difícil? Por que será que ter prazer na leitura da palavra de Deus é tão difícil? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma, ela traz uma transformação de dentro para fora. Porque a palavra de Deus, a gente aprende que é Deus falando com a gente, e quando Deus ministra no nosso coração, ocorre uma mudança e a gente precisa mudar de atitude quando Deus faz essa mudança na vida da gente. Então, o quarto segredo da prosperidade, e eu digo um dos mais importantes que tem, é ler e meditar. Não é apenas ler, é você compreender o que Deus está querendo falar com você. Ler e meditar na lei do Senhor. Ter prazer em ler a palavra de Deus. Temos muitas pessoas dentro da igreja. A Bíblia não foi escrita para quem não acredita em Deus, não foi escrita para ateu, não foi escrita para quem é ímpio, não foi escrita para quem não é cristão. A Bíblia foi escrita para cristão. E aqui está se falando de cristãos, pessoas que dizem que servem a Cristo, que não têm prazer na lei do Senhor. E aí o salmista Davi vem dizer que antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será que não era por isso que o salmista Davi era um homem tão próspero? Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa próspera, porque hoje eu posso dizer que eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu leio a palavra de Deus com prazer, com alegria, com amor, porque eu sei que a palavra de Deus é Deus falando comigo. E você? Você já adquiriu esse hábito de ler a palavra de Deus? No começo pode até ser difícil, mas se você colocar isso como meta,
todos os dias, de você ler pelo menos 5 versículos por dia. Veja bem, 5 versículos por dia. Deus vai começar a falar com você de uma maneira tão tremenda que você vai começar a se apaixonar pela palavra de Deus e não vai ter um dia só que você não consiga ler a palavra de Deus. Então, o quarto segredo da prosperidade é ler e meditar, ter prazer na palavra do Senhor e na lei do Senhor, meditar de dia ou de noite. Aonde quer que você vá, a palavra de Deus está na sua mente e você está glorificando ao Senhor pela palavra. Por fim, meus queridos, eu queria dizer para vocês que se você colocar em prática esses 4 segredos da prosperidade que eu passei para você, né? Que não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores e ter prazer na lei do Senhor, sabe o que vai acontecer na sua vida? Diz o versículo 3: você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto você fizer, prosperará. Se você colocar em prática esses 4 segredos da prosperidade, a palavra de Deus, que tudo que você fizer vai prosperar. É a palavra de Deus quem nos garante. Você será como um ribeiro, você será como uma árvore plantada no ribeiro de água. Você nunca mais terá sede. Os seus frutos não sairão podres, os seus frutos serão bons frutos, porque você está plantado no local certo. Você está firmado numa raiz certa, que é a palavra de Deus. Então coloque em prática esses 4 segredos e no versículo 3 a palavra de Deus diz que você, tudo quanto você fizer, prosperará. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Fica com Deus, um abraço em nome de Jesus.